Segundo vídeo com as dicas para a prova de amanhã, segunda fase do nono exame de ordem. Anota aí, instrução normativa número 30 de 2007. Instrução normativa número 30 de 2007, que deve ser cumulada com a Lei 11.419 de 2006. Essa lei, salvo engano, ela já é citada. A própria instrução normativa já faz remissão a essa lei no seu corpo. É a Lei 11.419 de 2006. Tá bom? Então, prepara essa instrução normativa número 30 de 2007, instrução normativa do TST, que trata da informatização do processo judicial. Tá? Atenção toda especial para a assinatura eletrônica do advogado. O advogado ele tem que cadastrar a sua assinatura eletrônica, né, para poder remeter, para poder realizar os atos processuais no processo eletrônico. Essa assinatura ela é pessoal e intransferível. Tá? E isso nos remete a um caso recente em que um advogado, Dr. João, né, que tinha procuração nos autos, elaborou o recurso com o nome dele no final, né, já que ele é o advogado legitimamente constituído pelo recorrente. Daí Dr. João não tinha assinatura eletrônica e pediu para um colega, Dr. Manuel, enviar o recurso. O recurso não foi conhecido, considerado recurso inexistente, porque Dr. Manuel, titular da assinatura eletrônica, não tinha procuração nos autos. Daí, o juiz ter aplicado aquela súmula 383 do TST, 383, que não admite a juntada tardia de procuração. A juntada tardia de procuração. O recurso não é reputado como ato urgente a ponto de propiciar, de proporcionar a oportunidade de juntada posterior de procuração. Tá bom? Súmula 383 terminou levando esse recurso a não ser conhecido. Olha aí, um incidente já criado pela informatização do processo judicial. Tá certo? Então fica de olho nisso. Bom, artigo 7º da Instrução Normativa 30, destaco o artigo 7º da Instrução Normativa número 30 de 2007, Instrução Normativa do TST, que dispensa no processo judicial eletrônico a apresentação dos originais. É bem diferente, claro, do fax, né? Porque no fax você remete o recurso, mas tem 5 dias para juntar os originais. No processo eletrônico não há necessidade de juntada de originais, tá bom? Isso é óbvio, mas toda cautela nessa hora. Destaque também para os artigos 11 e 12, vai lá, dá uma lidinha. E o artigo 15 da instrução, que fala do diário de justiça eletrônico. Do diário de justiça eletrônico, as intimações encaminhadas, né, eletronicamente. Tá bom? Deixa essa instrução normativa na agulha, porque se cair alguma questão aberta envolvendo o tema, você já tem aí a base jurídica a ser utilizada. Só é respirar fundo, ter calma, que tudo será solucionado na hora. Muito bem, um tema interessante que saiu recentemente no site do TST, notícias, né? E aí eu aproveitei para anotar e reforçar com vocês. A súmula 364 do TST, 364, ela permitia que o adicional de periculosidade ele fosse reduzido por meio de negociação coletiva. Essa súmula 364
ela tinha essa previsão. Por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva, o adicional de periculosidade poderia ser reduzido proporcionalmente ao tempo de exposição do empregado ao risco. Isso acabou. Essa súmula 364 do TST, claro, ela ainda existe, mas essa previsão foi suprimida. Então, o TST recentemente ratificou a sua posição de que nenhum adicional pode ser reduzido, nem mesmo por negociação coletiva de trabalho. Nenhum adicional pode ser reduzido, nem mesmo por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, redução de adicional não é matéria de flexibilização dos direitos trabalhistas, tá bom? Redução de adicional é impossível, seja adicional noturno, seja adicional de horas extras, seja adicional de insalubridade, seja adicional de periculosidade, seja adicional de transferência. Aquele patamar mínimo previsto em lei, tá? Ele é intransponível. Combinado? Fica de olho nisso. Bom, um outro detalhe importante, talvez aí na sua CLT ainda conste o parágrafo 6º do artigo 832. Parágrafo 6º do artigo 832. Elimine-o. Pode riscar. O parágrafo 6º do artigo 832 da CLT não tem mais serventia. Ele vai lhe atrapalhar. O que está valendo hoje é a OJ 376 da SDI 1, OJ 376 da SDI 1, que foi, claro, reflexo da alteração que ocorreu na legislação previdenciária. Anota aí, Lei 8.212 de 91, no seu artigo 43, parágrafo 5º. Vou repetir. Lei 8.212 de 91, no seu artigo 43, parágrafo 5º. E vou explicar. Digamos que uma empresa foi condenada na justiça a pagar 100 mil reais de diferenças salariais, tá? Fruto de uma pretensão envolvendo equiparação salarial, desvio de função, acúmulo de funções, tá? Certo? Então, concluindo, houve a condenação. A empresa foi condenada a pagar 100 mil reais e os 100 mil reais da condenação têm natureza salarial. O que é que acontece? O juiz determina o cálculo, a liquidação também das contribuições previdenciárias. Então a empresa, além de ser devedora dos 100 mil reais ao trabalhador, ela também passa a ser devedora da União, quanto às contribuições previdenciárias. E daí se faz o cálculo, tá? E digamos, estou chutando, digamos que o cálculo previdenciário tenha chegado a 30 mil reais, estou chutando, 30 mil reais. Então ela passa, a empresa, a ser devedora na justiça de 130 mil reais. 100 mil reais para o empregado, 30 mil para a União. Tá bom? 30 mil para a União. Muito bem. Essa empresa entra em contato com o empregado e propõe um acordo. Ela está em situação difícil. Ela diz, ó, eu vou te pagar 50 mil. Você quer fazer o acordo? Quer. Eu achei, inclusive, a condenação exagerada. Vamos fazer um acordo por 50 mil. Bom, a empresa lá vai, junto com o empregado, os advogados, procura um juiz, o juiz homologa o acordo por 50% do valor da dívida. Pelo artigo 832, parágrafo 6º, que eu mandei que vocês riscassem, por esse artigo, 832, parágrafo 6º, essa conciliação não poderia atingir o valor
do INSS. Não poderia. Isso mudou. Pela Lei 8.212 de 91, você já anotou, artigo 43, parágrafo 5º, em conjunto com a OJ 376 da SDI1, essa dívida, esse crédito previdenciário, ele será reduzido proporcionalmente ao valor do acordo. Então o acessório, que é o INSS, vai acompanhar o principal nesse caso. Então se o empregado abriu mão, se o empregado fez um acordo por metade do valor da dívida, o cálculo previdenciário também será reduzido pela metade, proporcionalmente, claro, ao valor do acordo. Então o acordo, não é, vale como se fosse uma nova decisão, substituindo aquela, afetando o crédito da Previdência. Bom, então risca o artigo 832, parágrafo 6º e faz a remissão à Lei 8.212/91, artigo 43, parágrafo 5º e OJ 376 da SDI. Combinado? Muito bem. Um outro tema, que eu estou aqui com ele no caderninho, é aquele envolvendo a OJ 368 da SDI1. Tá? 368 da SDI1, um tema que foi explorado pelo SESP em um concurso recente para a AGU. OJ 368 da SDI1, anota, e você deve fazer remissão também à Lei 8.212 de 91, artigo 43, parágrafo 1º. Isso. Lei 8.212 de 91, artigo 43, parágrafo 1º. Usem essas duas bases jurídicas por cautela. OJ 368 da SDI1, junto com a Lei 8.212 de 91, artigo 43, parágrafo 1º. Bom, vocês sabem que o artigo 832, ele impõe ao juiz o dever de discriminar as verbas, seja num acordo, seja na sentença. E vai que as partes fizeram um acordo logo na primeira audiência. Aquele processo alcançou aí a conciliação, a solução amigável. E o juiz colocou lá o valor do acordo, R$10.000, as partes assinaram, e o juiz esqueceu de discriminar as verbas. O termo de conciliação foi homologado pelo juiz, transitou em julgado, e o juiz esqueceu de discriminar as verbas. Não disse se aquela verba tinha natureza salarial ou natureza indenizatória. Então o termo de conciliação foi omisso. Aí o SESP perguntou, cabe à oposição do recurso de embargos de declaração para suprir essa omissão? Não cabe. Porque pela lei previdenciária, a Lei 8.212 de 91, artigo 43, parágrafo 1º, que você combina, claro, com a OJ 368 da SDI1, se o termo de conciliação for omisso, significa dizer que o juiz atribuiu natureza salarial a todo o valor do acordo. A todo o valor do acordo. Então, as contribuições previdenciárias irão incidir sobre o valor total do acordo. Por conta disso, o juiz nem precisará intimar a União, porque a União não terá interesse recursal, não terá interesse em interpor recurso ordinário, já que as contribuições previdenciárias serão calculadas sobre todo o valor do acordo. Combinado? Bom, eu fico por aqui com as dicas. Não, eu ainda gravarei um terceiro vídeo falando sobre a lei do motorista, tá bom? Aguardem.
Terceiro vídeo eu lanço ainda hoje. Até lá, pessoal.